Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Nós vamos agora dar uma olhada rápida em algumas aplicações interessantes a respeito do movimento circular uniforme, sempre com foco no Enem, né? Então, a ideia aqui vai ser a seguinte, olha só, olha que interessante. Nós temos, por exemplo, o seguinte, nós temos um círculo pequeno aqui, ok? Nós temos um círculo pequeno aqui, e alinhado com esse círculo pequeno, nós temos um círculo maior, que aqui está, certo? Nestas condições, o que nós poderíamos fazer com estes círculos? Bom, uma das possibilidades seria ligarmos estes círculos por uma correia. Então, nós ligaríamos uma correia que passa pelo primeiro círculo, né? No segundo, tangencia ele aqui em cima, a correia passa por aqui e nós fechamos aqui embaixo. Ok? Bom, então, o que acontece nessas condições, né? Nessas condições, nós podemos apresentar características onde são visíveis que, ao movimentarmos o primeiro disco, por exemplo, né, se nós girarmos este primeiro disco no sentido anti-horário, com certeza o outro disco, o disco de número 2, também entra em movimento e um movimento que também é anti-horário. E ele acaba girando devido a esta correia que junta os dois discos, certo? Bom, então se a correia é responsável pelo movimento simultâneo dos dois discos, é interessante que a gente consiga observar o que ocorre na correia. Então, eu vou selecionar aqui para nós vamos pegar as cores aqui, né? Pronto. Dois pontinhos. Ó, vamos trocar de cor, vamos pegar dois pontinhos. Vamos pegar este ponto A aqui e este ponto B aqui, ok? Se nós pegarmos estes dois pontos, os pontos A e B, notem que, enquanto a correia se movimenta, a distância entre esses dois pontos permanece sempre a mesma, ok? Ou seja, se o corpo A andar 1 centímetro para frente, o corpo B também anda 1 centímetro para frente. Isto mostra que todos os pontos da correia possuem rigorosamente a mesma velocidade. E no movimento circular uniforme, nós chamamos essa velocidade de velocidade tangencial, certo? Então, os pontos da correia, todos eles possuem a mesma velocidade tangencial. Isso nos diz coisas importantes. Por quê? Porque esta correia ela vai passar por aqui, pela polia menor, e terá uma velocidade tangencial. Assim como ela também passa pela polia maior e acaba tendo uma velocidade tangencial, correto? Se todos os pontos da polia, da correia, possuem a mesma velocidade tangencial, então significa que a velocidade tangencial das polias propriamente ditas, que eu vou chamar agora de polia 1 e polia 2, ok? São idênticas. Então, quando as polias forem ligadas por uma correia, nós sabemos que as suas velocidades são iguais. Velocidade tangencial da polia 1 é igual à velocidade tangencial da polia de número 2. E nós falamos sempre em módulo, né? Então, o valor dessas velocidades tangenciais. Agora, próximo passo. Vamos entender o que isso significa para as duas polias, né? Matematicamente falando, velocidade é uma grandeza que expressa o seu módulo, a sua rapidez, a distância percorrida em função do tempo. Tá legal? Ou seja, se eu acredito que um ponto da polia menor saiu daqui e percorreu esta distância aqui, ok? Este comprimento aqui. Na polia 1, qualquer ponto da polia 2 deve ter percorrido o mesmo comprimento, né? O mesmo comprimento. Então, desenharemos comprimentos iguais dos dois lados. Ó,
este comprimento aqui igual ao comprimento dali, certo? Se nós temos a mesma velocidade, mesma distância no mesmo intervalo de tempo, bom, isso acarreta alguma coisa em relação à velocidade angular? Ah, com certeza acarreta. Por quê? Porque enquanto um ponto da correia na polia 1 sai desta posição e ocupa esta, percorrendo este comprimento, ele também varre um ângulo, que aqui está. E, enquanto isto, no mesmo intervalo de tempo, na polia 2, um ponto da correia varre um ângulo muito menor. Aqui está ele. Ou seja, o que nós podemos automaticamente assumir? Que quanto maior o raio da polia, menor o ângulo que ela varrerá, certo? Ou seja, que a velocidade angular da polia 2, nestas condições, é menor do que a velocidade angular da polia 1. É possível visualizar isso matematicamente. Observe. Velocidade tangencial tem o seu módulo, seu valor numérico, calculado pelo produto entre velocidade angular e raio. Bom, se nós temos esta relação estabelecida e nós sabemos que a velocidade tangencial é o fator constante, então velocidade angular e raio são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o raio, menor a velocidade angular. E nós podemos visualmente perceber que o raio da polia 2 é maior, logo tem menor velocidade angular. Ok? Bom, sendo assim, nós podemos também chegar à conclusão de que a polia 1, por andar ângulos maiores, ela gira, né? A velocidade de rotação dela é maior, então ela gira mais rápido. Girando mais rápido, ela tem maior frequência, certo? A polia 1. Então, frequência da polia 1 maior do que a frequência da polia 2. Por uma relação matemática, nós sabemos que frequência é igual, numericamente, ao inverso do período. Então, se frequência é igual ao inverso do período, ao saber que a frequência 1 é maior, bom, então o período 1 é menor do que o período 2. Excelente. E o que nos falta nesse momento é a análise da aceleração centrípeta. Onde a aceleração centrípeta será maior, na polia 1 ou na 2? Para isto, nós vamos observar as duas equações conhecidas para a aceleração centrípeta, né? Então, aceleração centrípeta. Quais são as duas equações que nós conhecemos para a aceleração centrípeta? Primeira, a aceleração centrípeta tem a sua intensidade calculada por a velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio. Maravilha. Bom, assim como nós temos a aceleração centrípeta também calculada por angular ao quadrado vezes o raio. Então, qual das duas relações eu vou utilizar? Eu vou trabalhar com o que me oferece esta equação aqui ou o que me oferece esta equação aqui. Bom, a resposta está no elemento constante. Quem é o elemento constante? É a angular ou é a linear? Bom, é esta aqui, é a linear. Então, eu vou procurá-la. Encontrei a linear. Ótimo. Os outros dois variam como se linear fosse constante, ou seja, o maior raio na menor aceleração centrípeta. Então, eu posso afirmar com segurança que a aceleração centrípeta da polia 1, comparada com a aceleração centrípeta da polia 2, é maior. Por quê? Porque a polia 2 tem maior raio e quem tem maior raio tem menor aceleração centrípeta. Certo? Bom, esta análise é interessante por quê? Porque isto aqui é a sua bicicleta, né? Isto aqui é uma bicicleta. Então, se você escolhe pedalar por aqui, né, tendo na coroa da frente um raio pequeno, os seus pés giram mais rápido. Se na coroa da frente você tem um raio grande e na coroa de trás um raio pequeno, bom, então o que acontece?
os seus pés giram devagar, mas aí a roda de trás gira muito rápido. Essa é a relação das marchas da bicicleta, que pode cair no Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.